Nós vamos ler o texto bíblico em Marcos capítulo 15. Marcos 15. Diz o texto: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava um epígrafe à sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor e de José e Salomé. As quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém.
Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Amém. Nós vamos conversar nesta noite sobre o tema a humilhação do Filho de Deus. A humilhação do Filho de Deus. A cruz de Cristo, seguramente, é um dos maiores paradoxos da fé cristã. Ao mesmo tempo que ela é o maior sinal de vergonha, de derrota e de opróbrio, também ela é a mais gloriosa vitória da humanidade. Foi na cruz que Jesus Cristo realizou o seu maior ato, sua maior obra. É digno de nota que o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação, do trabalho, da atividade, das obras, dos milagres. Neste Evangelho, trabalho foi mais enfatizado que palavras. Realizações foram mais enfatizadas do que discursos, do que ensinamentos. E certamente aqui está a maior de todas as obras que Jesus Cristo realizou, para as quais apontavam as profecias, consumando assim o grande e eterno projeto de Deus, que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A humilhação de Cristo passou certamente por vários degraus. Vários degraus. Ele desceu da terra ao céu, sendo Deus se fez homem, sendo rei se fez servo, sendo juiz, tornou-se vítima, sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldição, e ele agora está sendo cuspido pelos homens, ultrajado por aqueles a quem ele amou. No Getsemane ele suou sangue. No Sinédrio ele foi acusado falsamente. No pretório ele foi injustamente condenado e severamente açoitado. No Calvário ele foi pregado numa cruz. É digno de nota também que o Senhor Jesus Cristo não vai para a cruz simplesmente porque os sacerdotes tramaram contra ele por inveja. Ele não vai para a cruz simplesmente porque Judas o trai por ganância e por dinheiro. Ele não vai para a cruz simplesmente porque Pilatos o sentencia e o condena por covardia. A Bíblia diz que ele vai para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele vai para a cruz num ato deliberado e voluntário, ao ponto de dizer, ninguém tira a minha vida de mim, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Dito isso, irmãos, eu gostaria que nós olhássemos os pontos vários que esse texto nos mostra sobre a humilhação de Cristo. Em primeiro lugar, vamos ver Jesus no Sinédrio. Jesus no Sinédrio. E se você se lembra daquilo que foi falado na quarta-feira passada, e é simples de você olhar apenas um pouquinho no capítulo anterior, vem o primeiro ponto, a ilegalidade da reunião do Sinédrio acontecida na quinta noite. Jesus foi preso no Getsemane quinta-feira à noite. E se você lembra, João nos informa que ele foi levado primeiro a Anás, que era o sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás tinha sido deposto da sua posição de sumo sacerdote, mas como os judeus entendiam que esse era um cargo vitalício, e como ele era um homem muito respeitado, levaram Jesus a ele, talvez para que ele pudesse direcionar o interrogatório. Também para que pudesse existir tempo hábil para se convocar nas caladas da noite, em regime de emergência e de urgência, o Sinédrio,
para a interrogação ao Filho de Deus. Mas aquela reunião era ilegal, porque os próprios judeus tinham uma norma de que o Sinédrio, reunido como tribunal, não podia reunir-se à noite para julgar quem quer que seja. E não só o Sinédrio reuniu-se à noite, em caráter de emergência, nas caladas da noite, mas conduziu todo o processo de forma ilegal, subornando testemunhas falsas, para acusarem Jesus de maneira ilegítima, ilegal, e chegaram a uma sentença de morte, sem dar a Jesus o direito sequer de apresentar qualquer testemunha, o que era legítimo na questão de qualquer decisão do Sinédrio. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção, ponto 2, a formalização de uma nova acusação. Agora você observa no capítulo 15, versículo 1, o seguinte: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o Sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Por que eles estão entrando em conselho logo pela manhã? O que está acontecendo aqui certamente é o seguinte: eles estão querendo validar a reunião ilegal da noite anterior. E eles tomam outra decisão, sabendo que a acusação na noite anterior era uma acusação religiosa, porque acusaram-no de blasfêmia, julgando-o digno de morte por causa da blasfêmia. Entenderam eles de maneira esperta que esta acusação não lograria êxito diante de Pilatos, porque era um assunto religioso. E Pilatos não tinha interesse pelas questões religiosas. Então reuniram-se pela manhã para formularem uma outra acusação contra Jesus. E agora a acusação não é mais religiosa, é uma acusação política, é uma acusação civil. Agora reúnem-se para formular uma acusação de sedição. De alguém que está se rebelando contra Roma, se insurgindo contra Roma, de alguém que está colocando em risco o governo de Pilatos e de César. E desta forma é que o Sinédrio se reúne para formular esta outra sentença, esta outra acusação. Adolf Paul disse corretamente que Caifás considerava Jesus culpado de antemão. Só buscou um pretexto para condená-lo. Enquanto Pilatos considerou Jesus inocente e buscou uma saída para se livrar de Jesus. Nos dois casos, Jesus foi entregue, sentenciado, condenado à morte, ultrajado, cuspido e zombado. Se você perceber, no tribunal judaico apresentou-se uma acusação teológica, blasfêmia. No tribunal político apresentou-se uma acusação civil, que foi sedição. E daí você pode perceber que tanto num tribunal quanto no outro, o procedimento foi mais ou menos o mesmo. Se não, vejamos. Primeiro, a vítima foi presa. Segundo, a vítima foi acusada e examinada. Terceiro, chamaram-se testemunhas. Quarto, o juiz deu o seu veredito e pronunciou a sentença. Mas tanto Marcos quanto os outros evangelistas vão nos informar duas coisas. Primeiro, Jesus não era culpado das acusações. Segundo, as testemunhas eram falsas. E há um terceiro aspecto, a sentença de morte, consequentemente, foi um crime horrendo. Esta foi toda a sanha, a saga da condenação de Cristo. E Pedro, ousadamente no Pentecoste, levantou-se para acusar os judeus, dizendo: vocês mataram o autor da vida, crucificando-o por mãos de iníquos. O processo foi legal, a sentença foi legal, tudo foi legal. Por isso Pedro denuncia isso. Vocês mataram o autor da vida, crucificando-o por mãos de iníquos, ou seja, os religiosos e os políticos se uniram naquela prática execranda da condenação de Jesus. Segundo ponto que eu quero destacar é Jesus no pretório, ou Jesus no palácio de Herodes. E vocês vão perceber que os judeus acusam Jesus diante de Pilatos, versículos 3 e 4. Pilatos interrogou:
Pilatos tornou a interrogá-lo, aí nos versículos 3 e 4. Não tardou para que Pilatos, você pode testificar isso no verso 10, percebesse uma coisa, que a motivação dos sacerdotes em acusarem Jesus não era nenhuma preocupação de que o trono de César estivesse correndo qualquer risco. Pilatos percebeu isso. Ele logo percebeu que o que estava em jogo não era o governo de César, não era uma sedição, não era uma insurreição, não era uma revolta. Não se tratava de um megalomaníaco querendo tomar o poder. O que os sacerdotes, na verdade, estavam incomodados é que o ministério de Jesus estava desinstalando o poder que eles tinham de domínio sobre o templo, onde estava armado um esquema de corrupção dentro da própria casa de Deus. Isso alimentava o bolso dos sacerdotes, porque toda a tramitação nas grandes festas de venda de sacrifícios, de objetos para o culto e para as ofertas, era feita no pátio do templo, e os sacerdotes tinham uma porcentagem deste valor, desses objetos vendidos, de uma forma absolutamente exploradora. Os sacerdotes não queriam perder esta bocada. Jesus estava incomodando profundamente, e eles queriam tirar Jesus do caminho deles. Se você notar, o texto está nos dizendo aí, Marcos é muito sucinto nesta expressão, mas no verso 3 diz que os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Marcos não nos diz que coisas, de que coisas eles estão sendo acusados. Jesus está sendo acusado aqui. Mas você vai perceber que em Lucas 23:10, eles não apenas acusam de muitas coisas, mas acusam com veemência. Com veemência. E eu quero lançar mão dos outros evangelistas para nós entendermos quais foram as principais acusações contra Jesus diante do pretório. Então eu chamo a sua atenção para nós olharmos quais foram essas acusações. Marcos só nos diz que são muitas, mas não diz quais são, e nós precisamos saber. Em primeiro lugar, eles acusaram Jesus de ser malfeitor. Lá em João 18:30, a primeira acusação que apresentam contra Jesus é que ele era um malfeitor. Se ele não fosse um malfeitor, nós não estaríamos o entregando a ti, disseram os judeus. Na verdade, eles estavam invertendo os papéis. Eles eram malfeitores. E Jesus registra Atos 10:38, que andou por toda a parte fazendo o bem. A acusação inverteu os fatos. Segunda acusação, acusaram Jesus de insubordinação. Insubordinação. Lucas 23:2. Desta maneira, eles estavam dizendo que Jesus estava ensinando o povo a não pagar tributos a César e que Jesus estava se colocando na posição de rei. É uma falsidade esta acusação, porque Jesus, mesmo nesta semana em Jerusalém, quando questionado sobre a questão de pagar tributo, pediu uma moeda e perguntou: de quem é esta efígie? E eles disseram: de César. E Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então esta acusação era falsa e não procedia. Terceira acusação que fizeram, acusam Jesus de agitador do povo. Lá em Lucas 23, 5 e 14, eles disseram: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Ele é um alvoroçador do povo. E como o governo de Pilatos, ele tinha um medo imenso de uma insurreição, de uma revolta popular, isso certamente encontraria guarida na mente, no coração daquele homem tão inseguro que era Pôncio Pilatos. Em quarto lugar, eles acusaram Jesus de blasfêmia. Lá em João 19:7, eles disseram para Pilatos que Jesus se fazia a si mesmo filho de Deus. Eles estavam certos. Jesus se fazia a si mesmo filho de Deus, porque ele de fato é o filho de Deus, e ele jamais negou a sua própria identidade. A última acusação que eles fazem é a acusação de sedição. Lá em João 19:12,
E eles disseram: se soltas a este, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. Vejam vocês que eles estão colocando Jesus contra o Estado, contra Roma, contra César, contra o status quo político. E, na verdade, Jesus Cristo admitiu que era rei. Quando Pilatos perguntou: és tu rei? Ele respondeu: tu dizes. Mas Jesus disse mais: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: pode ficar tranquilo em relação a César, porque o meu reino não é um reino político. Eu não vim aqui para fazer insurreição, eu vim aqui para redenção. E desta maneira, Jesus Cristo, como rei, ele não veio para derramar o sangue dos outros. Ele veio para derramar o seu próprio sangue em favor dos outros. É interessante que, quando ele foi crucificado, era costume dos romanos colocar uma tabuleta na própria cruz do condenado, a sua sentença de morte, a razão pela qual ele estava morrendo, o crime praticado. E colocaram no topo da cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E informa-nos João que esta frase foi escrita em hebraico, em grego e em latim. A língua religiosa, a língua filosófica e a língua política do mundo da época. Segundo ponto que eu destaco: Pilatos estava convicto da inocência de Jesus. Se você perceber, por três vezes, Pilatos defende Jesus, ou melhor, defende a inocência de Jesus diante da turba tresloucada que estava acusando Jesus no pretório. O que faltou a Pilatos foi coragem para agir de conformidade com aquilo que ele tinha em sua consciência. Não tem nada mais triste, não tem nada mais abominável do que alguém ter uma convicção e negá-la, do que agir contra a sua própria consciência. Foi por isso que Lutero confronta e enfrenta a dieta de Worms, dizendo: eu não posso agir contra a minha consciência. Importa ser coerente com a consciência, não importa viver, importa ser íntegro a esta convicção. E Jesus Cristo revela-se a ele de forma a convencê-lo, a convencer Pilatos de que Jesus era inocente. E Pilatos vai demonstrar isso em três ocasiões distintas. Em primeiro lugar, no começo, no início do julgamento. Está em Lucas 23:4. Logo que os judeus trouxeram Jesus para Pilatos, Pilatos diz assim: não vejo neste homem crime algum. No meio do julgamento, quando Pilatos envia Jesus a Herodes, Herodes o devolve a Pilatos. Logo que Jesus retorna de Herodes, Pilatos diz assim: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não o tornou enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Então é a segunda vez que Pilatos reconhece a inocência de Jesus. A terceira vez é no final deste julgamento. Está lá em Lucas 23:22. E o evangelista Lucas nos informa pela terceira vez isso, com as seguintes palavras: que mal fez este? Pergunta Pilatos. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Se você ler os evangelistas, e todos os 4 evangelistas relatam esse fato, o relato de João talvez é o mais intrigante, é o mais emocionante, é o mais tocante, porque é João quem vai descrever com detalhes as tensões que tomaram conta do coração de Pilatos durante este julgamento. Ao ponto de João, de Pilatos temer. Chegou o momento em que o juiz está se sentindo réu. Quem está tremendo não é o réu, é o juiz. Quem está com medo não é o réu, é o juiz. Ao ponto ainda de João escrever que daquela hora por diante, Pilatos procurou soltar Jesus. Terceiro ponto que eu chamo a sua atenção: Pilatos tentou soltar Jesus e pacificar os judeus. Capítulo 15 aí, dos versículos 6 a 15.
E ele tentou isso de 4 maneiras. Olha como é que um homem que não age de acordo com a sua consciência tropeça nas suas próprias pernas. Primeira tentativa de Pilatos para se livrar de Jesus foi transferindo a responsabilidade da decisão. Está em Lucas 23, 5 a 12. Logo que ele descobriu que Jesus era da jurisdição da Galileia, porque os judeus disseram, olha, ele está agitando o povo com seus ensinos desde a Galileia. Aí acendeu a luz na cabeça do Pilatos. Bom, se é desde a Galileia, ele não está na minha jurisdição, isso é da jurisdição de Herodes, deixa eu mandá-lo para Herodes. Ele diz, vou ficar livre, vou empurrar essa responsabilidade para outro, vou lavar as minhas mãos. Só que a Bíblia diz que Herodes o recebeu, Jesus não falou nada com ele, nada, entrou mudo, saiu calado. E diz a Bíblia que Herodes devolve Jesus a Pilatos. Aí vem a segunda tentativa de Herodes. Ele tentou meias medidas. Lucas 23, 16 e 22. Pilatos disse aos judeus, portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Notem a incoerência aí, irmãos. Notem a incoerência. Se Jesus era inocente, Pilatos tinha consciência de que era, não tinha por que açoitá-lo. Deveria soltá-lo imediatamente. Ele quer, na verdade, apaziguar os judeus com a meia medida. E preste atenção numa coisa. O açoite romano era algo terrível. Normalmente o prisioneiro ou o preso era despido das suas vestes, era atado num tronco ou num poste, de maneira encurvada, com as suas mãos presas, e então a pessoa, o algoz, com um chicote, com cordas de couro, na ponta dessas cordas de couro, dessas tiras de couro, tinham peças de ferro e de osso quebrado, de tal maneira que ao se bater na pessoa, arrancava a carne da pessoa, dependendo de onde esse chicote batesse, podia arrancar os olhos, ao ponto de a maioria das pessoas que passavam por esse suplício, muitas delas desmaiavam, outras ficavam loucas, outras não suportavam os açoites e morriam durante o próprio açoite, antes de ser levado para a cruz. E Jesus é submetido a essa tortura. Jesus é submetido a esta sessão de tortura terrível. Porque Herodes queria se ver livre dele, tentando meias medidas. A terceira forma de Herodes tentar se livrar de Jesus, ele tentou fazer a coisa certa da maneira errada. Ou seja, ele tentou soltar a Jesus pela vontade do povo, propondo ao povo soltar a Jesus ou Barrabás. Ele propôs a questão do Barrabás, porque o Barrabás talvez fosse um dos criminosos mais conhecidos, mais temidos, mais perigosos, um homem que fazia sedição, um assassino. E ele pensou o seguinte, a hora que eu propor para a multidão soltar Barrabás ou Jesus, certamente eles vão escolher soltar Jesus. Mas ele se enganou. A multidão clama Barrabás e não Jesus. E aí a multidão estava fazendo uma escolha. A escolha da ilegalidade em lugar da lei. A escolha da guerra em lugar da paz. A escolha do ódio e da violência em lugar do amor. Finalmente, ele tentou uma outra maneira. Diz o texto bíblico em Mateus 27, 24, que ele tentou protestar sua própria inocência, lavando as mãos, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Ele estava convencido da inocência de Jesus, mas agora vem o quarto ponto. Pilatos cedeu entregando Jesus para ser crucificado. Por quê? Por covardia. Covardia. Quando você vai ler a Bíblia atentamente, você vai descobrir por que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Eu quero chamar a sua atenção para 4 coisas aí. Primeiro,
Lucas 23 nos informa que o clamor da multidão prevaleceu. Segundo, o pedido da multidão prevaleceu. Lucas 24. Terceiro, a vontade da multidão prevaleceu. Lucas 25. E quarto, a pressão da multidão prevaleceu. João 19:12. Se soltas a este, não és amigo de César. Esta foi a cartada final. É a decisão da conveniência. É a decisão da ambição. É a decisão da morte da verdade no coração de um homem conveniente e covarde. A partir daí, só resta mais um passo no pretório. É o quinto ponto. Os soldados escarnecem de Jesus. Olha os versos 16 a 20. E basicamente, esses versículos vão definir para nós que o escárnio a que submeteram o Filho de Deus foi direcionado em duas áreas, exatamente as duas áreas básicas da acusação. Qual foi a acusação religiosa? Blasfêmia. Por que eles disseram que Jesus tinha blasfemado? Porque ele tinha se feito a si mesmo Filho de Deus. Qual era a acusação política? Sedição. Em que sentido? Que Jesus tinha dito que ele era rei. E todo aquele que se fizer rei é contra César. Então os soldados captaram completamente o sentido daquele julgamento e vão punir Jesus, vão açoitar Jesus, vão escarnecer Jesus, exatamente nessas duas frentes, se não vejamos. Zombaram dele como rei. Versículo 17 e 18, olha aí. Vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça e saudavam dizendo, salve rei dos judeus. Era um escárnio a sentença e a acusação e sentença aplicados a Jesus. A outra acusação era de blasfêmia, se colocado como Deus. Olha aí, versículos 18 e 19 e 20. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam. Notem vocês que a zombaria está exatamente direcionada às duas acusações que foram apresentadas contra Jesus no tribunal religioso e no tribunal civil. Terceiro ponto, vamos olhar agora Jesus no Calvário. Versículos 21 a 41. Primeiro ponto, a caminhada para a cruz, versículos 21 a 23. Quando você olha para Marcos, você não tem um entendimento correto dos passos todos desta cena. Porque logo em seguida aqui, logo que o entregam para ser crucificado, o versículo 21 diz, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, o pai de Alexandre de Rupo, a carregar-lhe a cruz. Dá a impressão aqui que Jesus nem carregou a cruz. Né? Mas não é este o relato, Marcos está sintetizando este relato. É João quem vai dizer que Jesus sai do pretório com a cruz e leva esta cruz até o Gólgota. Ou seja, toda a caminhada do pretório pelas ruas de Jerusalém, saindo dos portões da cidade, porque foi crucificado fora da cidade, fora dos portões da cidade, toda a trajetória, a longa trajetória, a dolorosa, a via crucis de Jesus, é ele quem está carregando a cruz. Quando ele está próximo do local da crucificação, ele já exangue, já ferido, já esgotado, certamente com cãibras, certamente já com perdas imensas de sangue, ele cai, não tem mais condições de carregar o madeiro, e então forçam e obrigam Simão o Cirineu a carregar a cruz. É interessantíssimo esse fato, porque certamente Simão o Cirineu, que era de uma região da África, certamente devia ser um prosélito, deveria ter vindo a Jerusalém para adorar a Deus na Páscoa, e ele veio para a festa pascal e encontra o Cordeiro de Deus. É interessante que o Simão, Pedro, que prometera a Jesus de ir com ele à prisão e até mesmo à morte, não está aqui. É outro Simão quem está aqui, Simão o Cirineu, é quem está perto de Jesus, é quem carrega a cruz para Jesus e quem vai com Jesus até o lugar do seu suplício. Quem era este homem? Nós não temos muitas informações, mas alguns querem colocar que ele era um dos membros da igreja de Antioquia,
Simão Níger, daí a questão lá de ser um africano, e possivelmente alguém coloca que seus filhos, Alexandre e Rufo, foram membros da igreja de Roma, e quando você lê Romanos 16:13, Paulo está saudando um eleito do Senhor chamado Rufo, um cooperador dele, e diz que a mãe de Rufo, esposa de Simão Cirineu, foi uma mulher que o ajudou de tal maneira que a única pessoa na Bíblia que Paulo diz que serviu a ele como uma mãe, foi a própria, como se fosse mãe do apóstolo Paulo. Este homem certamente tem uma conversão sublime ao ter este encontro com o Cordeiro de Deus em Jerusalém, e a sua família é uma família abençoadora no reino de Deus. Vamos ver, segundo ponto, a crucificação. Versículos 22 a 32. Primeiro, olhemos, por favor, o local da crucificação. Somos informados que levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aqui tem duas coisas que eu chamo a sua atenção. Esse monte é chamado de caveira por dois motivos. Primeiro, porque recentemente a arqueologia descobriu, e hoje qualquer turista que vai a Jerusalém é levado ao Jardim de Gordon, onde você tem exatamente uma rocha que tem a aparência de uma caveira, de um rosto de uma caveira. Possivelmente, a partir do século XIX para cá, os cristãos entendem que Jesus deva ter sido crucificado naquele local e não onde o catolicismo, na tradição, ensina que é na região lá do templo, do Santo Sepulcro, mas deva ficar fora de Jerusalém, fora dos muros. Talvez por esse aspecto da aparência do monte ele chamasse caveira, mas tem uma segunda razão. Segunda razão é que os romanos não davam ao criminoso sentenciado à morte direito de propriedade, ou seja, se ele era dono de uma propriedade, não podia transferir essa propriedade para a família, o Estado confiscava essa propriedade. Segundo, o criminoso sentenciado à morte e morte de cruz não tinha direito nem sequer de ser sepultado. Algumas pessoas sentenciadas à morte apodreciam na cruz. E daí é bem possível que este monte tenha sido batizado de caveira, porque lá existiam sempre corpos em estado de putrefação. Vejam vocês que Jesus morreu às 3 da tarde da sexta-feira, era o dia da preparação, ou seja, o sábado estava se aproximando, dentro de mais 3 horas já entraria o sábado. O sábado começa sexta-feira às 6 da tarde. E não diz a Bíblia que nenhum parente, nem nenhum discípulo tenha ido reivindicar o corpo de Jesus. Não fora talvez a intervenção de José de Arimateia, e Jesus teria permanecido preso àquela cruz a sexta-feira de 3 da tarde até no domingo, porque não se podia fazer nada no sábado. E certamente um corpo já todo ferido, sangrando, machucado, exposto à intempérie do tempo, mais do que 24 horas já estaria em estado de decomposição. Daí este nome caveira para este monte. Vamos olhar em segundo lugar a dor física da crucificação. É uma das formas mais cruéis de sentença capital, e os estudiosos dizem que via de regra a pessoa morria, sempre a pessoa morria, por sufocação, esgotamento e hemorragia. Mas vamos olhar, em terceiro lugar, a dor moral e espiritual da cruz. Certamente, irmãos, o que está acontecendo aqui é que aquilo que Jesus temeu, se angustiou até a morte, lá no Getsemane, ele está exatamente experimentando isso agora, aqui na cruz. A grande dor de Jesus, o grande sofrimento de Jesus, o grande drama do Calvário, não é a dor física, não é. Embora ela fosse crudelíssima e indescritível. Mas o drama aqui é que o Senhor Jesus está sendo escarnecido. E se você perceber, ele é escarnecido como profeta, ele é escarnecido como salvador e ele é escarnecido como rei. Ele é crucificado entre 2 ladrões como um criminoso. Ele é despido de suas vestes. Os soldados repartem suas vestes com zombaria ao pé da cruz. Diz o texto que os transeuntes que passavam
por ali e estavam ali ao redor, meneavam a cabeça e diziam: ó, tu que destróis o santuário e o reedificas em 3 dias, acreditando na mentirosa acusação torcida, feita nas caladas da noite, lá no Sinédrio. Diz o texto que os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes e escribas o acusavam de não poder ajudar a si mesmo, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. E Marcos nos informa que até mesmo os 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus também zombam dele. E é só Lucas que vai registrar esse fato, só Lucas, que no meio deste momento doloroso de 6 horas na crucificação, aquele que fora crucificado à direita de Jesus tem o seu coração quebrantado. Nós não sabemos em que hora foi esse toque de Deus, mas o certo é que ele se quebrantou, ele se arrependeu. E quando o colega da esquerda começou a zombar de Jesus: salva-te a ti mesmo e a nós também, se tu és o Cristo, aquele que estava à direita disse: nem ao menos temes a Deus, estando nós sob igual sentença, nós com justiça estamos aqui, mas este nenhum mal fez. E volta-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Vemos aqui, irmãos, em 4º lugar, a última cartada de Satanás. Versículos 30 e 32. Você sabe que Satanás tentou todos os meios para impedir Jesus ir para a cruz. Desde de Gênesis 3,15 para frente na história, é que Satanás tentou todas as formas, todos os meios, todos os métodos possíveis para impedir Jesus de ir para a cruz. Agora, ele está dando a sua última cartada. Olha aí o versículo 30. Quando as pessoas diziam: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Olha aí você, ainda, versículo 32. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Notem vocês que eles não entendiam uma coisa. Se Jesus salvasse a si mesmo, ele não salvaria a nós. Se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Ele não desceu da cruz. Por isso nós podemos subir ao céu. 5º lugar, versículo 33, olha aí as trevas. Chegada a hora 6ª, houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. É interessantíssimo, irmãos, que isso faz parte da agonia de Cristo. Isso representa a hediondez do pecado. Vocês se lembram qual foi a 9ª praga no Egito? A praga que antecedeu a morte dos primogênitos? Qual foi a praga que veio sobre o Egito antes do cordeiro ser morto, o cordeiro da Páscoa? 3 dias de trevas. Pois bem, o cordeiro pascal está sendo morto. E antes dele morrer, tem 3 horas de trevas. É como se Deus estivesse dizendo para o mundo: o cordeiro pascal vai ser sacrificado. Antes do cordeiro pascal ser sacrificado, as trevas inundaram o Egito. Agora as trevas inundam a terra, e é uma representação, essas trevas, do sofrimento do Filho de Deus. Eu gosto muito da expressão de Douglas Webster, quando disse assim: no nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. No nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Até o sol escondeu a sua face. Vem em 3º lugar aqui a morte de Cristo. Versículos 37 a 41. Você nota que da hora 9ª, ou seja, da hora 6ª à hora 9ª, há trevas sobre a terra, ou seja, de meio-dia às 3 horas da tarde. E é nesse período de agonia que o Senhor Jesus Cristo está sorvendo o cálice amargo da ira de Deus, que Ele está se fazendo pecado, está se fazendo maldição, está assumindo o nosso lugar.
É nesse momento que ele está sendo traspassado, é nesse momento que ele está sendo moído, é nesse momento que não há beleza nele, é nesse momento que a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa é uma das cenas mais tremendas, irmãos, do Calvário. É o momento em que Jesus Cristo sofre a agonia dos nossos pecados sendo lançados sobre ele. Na cruz, ele profere 7 palavras. 3 palavras dirigidas às outras pessoas. 3 palavras dirigidas ao cuidado de outras pessoas. A palavra do perdão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra do perdão. A palavra do perdão. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabe o que faz. Segundo, a palavra da salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a palavra da solidariedade. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Há uma palavra dirigida a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? E há 3 palavras dirigidas a si mesmo, revelando a sua própria necessidade. Primeiro, tenho sede. Segunda, é a palavra da vitória. Está consumado. E a última palavra, a palavra da rendição. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aqui vocês podem ver comigo algumas coisas importantíssimas. Primeiro, o brado do triunfo. Versículo 37 diz que Jesus deu um grande brado e expirou. Marcos não diz que brado foi esse, mas seguramente este brado aqui é o brado de triunfo de João 19:30. Está consumado, tetelestai, incluindo também a palavra de rendição. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E diz o texto no versículo 38, que nesse momento que ele deu o brado e expirou, o véu do templo rasgou, não de baixo a alto, mas de alto a baixo. E o que significa isso? Significa que está sendo abolido aqui o cerimonial judaico, os rituais judaicos. Todo aquele programa judaico da morte de animais, de sacrifícios, de sacerdotes, de todos aqueles turnos de sacerdotes que oficiavam no templo, acabou aqui. O véu que rasgou era exatamente o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar para ter intimidade com Deus, onde a glória de Deus se manifestava. O véu foi rasgado, agora nós somos feitos uma raça de sacerdotes, agora todos nós temos livre acesso a Deus, agora todos nós temos liberdade e ousadia para entrar na presença de Deus. Agora não tem mais classe sacerdotal, agora não tem mais judeus e gentios, agora Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus, e Ele mesmo é esse caminho. A última coisa que vai acontecer aqui é o testemunho do centurião. Você pode notar isso aí no versículo 39, que o centurião que estava ao pé da cruz, o líder de uma centúria, o líder de 100 soldados, talvez aquele que liderava toda aquela comitiva de crucificação, está bem ao pé da cruz, acompanhando atentamente todos os fatos. Quando Jesus expira, ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E um fato bonito também, versículo 40 e 41, que você nota aqui, é o testemunho, em quarto lugar, das mulheres. Me encanta isso, porque aqueles discípulos que disseram para Jesus, juntamente com Pedro: nós estamos prontos a ir contigo para a prisão, se preciso para a morte. Eles não estão aqui, eles não estão aqui, eles fugiram, exceto João. Só João está aqui. Mas diz a Bíblia que as mulheres estavam lá. E notem vocês qual o relato de Marcos. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Notem vocês a coragem dessas mulheres. Elas acompanharam Jesus na Galileia. Elas serviram Jesus na Galileia. Se você ler os evangelistas, você vai ver que elas patrocinavam financeiramente o ministério de Jesus também na Galileia. Elas que estão aqui no Calvário, são elas que vão observar,
Preste atenção no versículo 47. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Na hora que Jesus foi sepultado, elas foram lá ver, local da sepultura. No capítulo 16, versículo 1, logo no domingo de manhã, são elas que vão lá para embalsamar o corpo de Jesus. São as mulheres que vão ver pela primeira vez Jesus ressurreto. São as mulheres que vão receber pela primeira vez o privilégio de proclamar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso tem um ponto muito importante, porque os céticos e os críticos acham e pregam que Jesus não chegou a morrer. Que na verdade tiraram o corpo de Jesus da cruz e ele ainda estava meio morto, meio vivo, e sendo colocado numa tumba fresca, ele reviveu e remoçou e saiu de lá. Outros não, ele trocou as mulheres confundiram o túmulo. Não, o texto diz o seguinte, que elas estavam no pé da cruz, que elas viram onde foi sepultado. Não há motivo de equívoco quanto à sepultura e nem motivo de equívoco acerca da realidade da morte do Senhor Jesus Cristo. Para concluir, o quarto ponto, Jesus na sepultura. A coragem de José de Arimateia. É interessante isso aqui, irmãos. Como os romanos achavam que algumas pessoas, que o criminoso não tinha direito de sepultura, José de Arimateia, corajosamente, determinadamente, vai a Pilatos requerer o corpo de Jesus. Nenhum parente tinha feito, nenhum discípulo tinha feito, mas ele vai. E o que é que ele pede? Preste atenção no texto, no versículo 43. Vinde José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Agora preste atenção no 45. Após certificar-se pela informação do comandante que Jesus estava morto, conforme o versículo 45, cedeu o corpo a José. Eu chamo a sua atenção para as expressões corpo, porque quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus, ele usa a palavra soma, corpo, no sentido pleno do corpo da pessoa, da personalidade, do ser da pessoa. Quando Pilatos diz que cedeu o corpo, Pilatos usa outra palavra. Pilatos usa a palavra ptoma. E ptoma não é corpo no sentido da pessoa. Ptoma é o cadáver, é a carcaça. Veja você que Pilatos está revelando com isso desrespeito. Ele não tinha princípios e nem valores. Ainda hoje, quando nós realizamos um funeral, nós respeitamos. Embora o que está num esquife, num caixão, é um ser inanimado agora, porque é um corpo sem vida, é matéria, é pó, é terra, mas nós não ultrajamos um cadáver. Nós o respeitamos. E foi exatamente isso que José de Arimateia faz, ele respeita o Senhor Jesus. Agora notem vocês, que algumas pessoas andam com Jesus, revelam o seu apreço a Jesus, enquanto estão vendo Jesus fazer milagres, enquanto estão escutando Jesus. Mas José de Arimateia é alguém que respeita Jesus, não porque está fazendo milagre, não porque está ensinando coisas bonitas, respeita o corpo morto do Filho de Deus. Quando nenhum discípulo estava por perto, quando nenhum parente estava por perto, é ele que enfrenta Pilatos e pede o corpo de Jesus para sepultá-lo de uma maneira digna. Segundo lugar, a admiração de Pilatos, versículo 45. Pilatos fica admirado, Jesus já está morto. Certifica-se do fato. Isso é mais um ponto importante para que os críticos não prevaleçam com as suas ideias tresloucadas. E finalmente, versículo 47, a presença das mulheres outra vez aí, observando exatamente onde colocaram o corpo de Jesus, e por isso elas chegam exatamente nesse local, no domingo de manhã, para ver que a pedra tinha sido rolada, tinha um anjo sentado nessa pedra, dizendo, aquele que vocês buscam entre os mortos, já não está mais aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. Eu quero concluir então, irmãos, este belíssimo e glorioso capítulo 15 de Marcos. Talvez coração da Escritura, onde está registrado os pontos mais importantes da fé cristã, é que a morte de Cristo, concluindo, nos apontam duas
solenes verdades. A primeira delas é que o nosso pecado é extremamente horrendo. Podem ter certeza de uma coisa: se tivesse outra maneira de Deus salvar-nos, Deus usaria esta outra maneira. Mas a única maneira de Deus ser justo e justificador daqueles que creem foi entregar alguém perfeito, imaculado, santo, inculpado, para morrer pelos culpados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O pecado é abominável aos olhos de Deus. O pecado é maligníssimo. E por isso Paulo diz, em 1 Coríntios 15:3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Segundo ponto, para concluir, é que o amor de Deus é incompreensível. Não foi a decisão do Sinédrio, nem a decisão do pretório, que levou Jesus ao Calvário. Quem levou Jesus ao Calvário foi o próprio Deus. A Bíblia diz que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sublime amor, glorioso amor, bendito amor. Que Deus nos abençoe, que Deus enche o nosso coração de gratidão por tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. Amém.